A brincadeira do dia: She-Ra e Hordak da Super Seven. Este review é para apresentar estas duas figuras, a She-Ra e o Hordak, neste Dual Pack versão Epic Battles. Na época, a empresa Super Seven, em 2018, também chegou a lançar o He-Man e o Esqueleto, mas eu só consegui estes dois. O He-Man e o Esqueleto eu acabei comprando em versões separadas. Os preços não eram nada convidativos, então eu acabei pegando apenas estes dois neste formato. E aqui, né, o que mais chama a atenção é que o Hordak ele está seguindo, né, as cores bem parecidas, né, com as cores da animação, e a She-Ra ela tá bem modificada, né? Inclusive o corpo ele segue uma linha ali como da Teela, que depois eu vou mostrar. Então a cartela ela é bem semelhante ao que a gente tinha no passado, mas a gente já vê inclusive que o design, né, ele mostra mais a versão recente, né? Então tem, além dos heróis, né, tem os inimigos e tem aqui os poderes de Grayskull, né? Então tem o Hero e o Eldor, né? O Hero e Eldor, pronto. Então só para vocês terem uma noção, né, do que eles lançaram. Então, como eu falei, né, a cartela, né, no caso esta caixinha aqui, ela remete muito, né, ao que a gente tinha nos anos 80. Aqui na parte inferior tem mais detalhes, né? Então, os direitos eles são da Mattel, né? São reservados da Mattel, mas o lançamento acaba sendo feito então pela Super Seven, que é uma empresa de São Francisco, lá da Califórnia, Estados Unidos, e eles foram os responsáveis por dar continuidade à versão dos Classics, né, que nós tínhamos então com a Mattel, iniciando lá em 2008. Né? E aí todo um universo que, nossa, foi uma das coleções maiores que eles lançaram. E vejam o quanto ela tá diferente, né? A pintura muito brilhante, a coloração da pele mais bronzeada, né? Bem diferente da She-Ra que tínhamos na animação. E muito brilhante, né? Vejam que o plástico é muito brilhante. E ela tem um defeito na pintura, no lábio inferior, tem uma pontinha mesmo, né? Uma mancha. A pintura ela deixa muito a desejar, né? Apesar do Hordak, né, estar muito bem feita do jeito que a gente está olhando, se a gente, né, repara direitinho, ele tem alguns probleminhas também. Depois, fora aqui da caixa, vai dar para ver melhor. Então, só para a gente comparar um pouco com as dos anos 80, então eu tenho aqui estas versões, até a Glimmer eu coloquei junto ali, porque é a cartela da Glimmer, né, lá de 84. Então só para a gente ter aqui a comparação, eu tenho esta versão que é da Estrela e essa Mattel, ambas dos anos 80, né? Então só para a gente ter aqui a comparação. A roupinha, né, como que ela vinha, era em tecido, né? Tinha esse cinto neste material que parece até um papel, né? Ele é meio plástico, mas com tecido. Agora vejam como que ficou a roupa. Ela é esculpida na parte superior e a sainha dela, ela é no material flexível, ali meio que parece até um vinil, né? Um silicone, alguma coisa assim. O legal é que o escudo ele é mais fiel, né, ao que foi então na animação e a espada também. O problema só está realmente na pintura, né? A pintura também deixa um pouco a desejar. Então, como eu falei, né, a gente tem então aqui esta versão 2018 e aí só para a gente comparar, eu também coloquei aqui para comparar a versão 2020, então que é essa última lançada pela Mattel. Então tá bem modificada, né? A roupa, a coloração, tudo tá muito diferente, né? Ao que foi a She-Ra.
mas é mais uma versão aqui para a gente comparar. E vejam que a cartela ela segue o padrão então do vintage, né? E que é completamente diferente de como ela foi lançada nos anos 80, né? Infelizmente eles não seguiram. E esta minha versão, a pessoa, né, que eu acabei importando, na hora de abrir danificou, né? Infelizmente bem no rosto da She-Ra, essa cartela da Glimmer. E a gente vê, né, olha a arte que linda que era, né, e aqui as personagens. Então, só para ter uma ideia de como era. Então, como eu falei, para comparar então a perninha dela e os braços, vejam, é exatamente o mesmo molde da Tila dos anos 80, né? Então eles seguiram exatamente, né? Lógico que esculpiram uma outra bota, aí tem a saia, né, que mudou bastante, mas tom de pele muito semelhante. Agora vejam essa Tila, também lançada pela Super Seven, o quanto ela foi modificada, né? Então, outro tom de pele. E ela tá bem mais parecida, na verdade, com a animação aqui nesta versão do que o que a gente tinha lá nos anos 80. Isso é fato. Então aqui já abertos, eu vou aproximar o Hordak. Ele lembra mesmo, né? Ele tá bem feitinho, bem parecidinho com a versão da Filmation. É uma coisa que me incomoda, vou aproximar, é a pintura aqui na lateral, como a gente pode ver, né? Mal pintado. Era uma das coisas que me incomodavam, né? Eu colecionava os classics da Mattel, e aí quando a Super Seven começou a pegar para dar sequência, eu já comecei a me incomodar com as pinturas, né? Eu achava que elas eram muito mal feitas, de péssima qualidade. E não que a da Mattel fosse tão boa, mas de início era realmente melhor. E aí com o passar dos anos, eu achei que foi decaindo um pouco. Então, com relação ao movimento, né? Então, os movimentos clássicos que a gente tinha, né, dos bonecos dos anos 80, que é exatamente esse giro aqui, né? Então, é muito legal que ele tem esse giro. Esta arma aqui, né, que é a mão dele, né, na verdade isso é encaixado e bem mal encaixado, tá vendo? Vocês estão vendo, ó? Então tem aqui uma marcazinha para você encaixar a mão, mas não chega a encaixar direito, fica desse jeito, então você tem que ficar com o braço mais abaixado para parecer que é realmente, né, aquela mão dele lá. E aqui a arma que ela é encaixada, né? Tipo como se fosse uma besta e ela é encaixada aqui, né? Só isso. Então esta é a arma do Hordak. Então, para efeitos de comparação, como eu não tenho uma versão exatamente como essa dos anos 80, eu vou comparar com os Classics. Bom, então eu pus os Classics ao lado deles, né, até para a gente ter uma ideia de tamanho. Vejam que ele já vem, né, com a tal da arma dele, né, no braço, inclusive pus do lado errado. Vamos trocar aqui, gente, para ficar igual. E aí então vejam, né, a mãozinha e a dificuldade de encaixar. Então realmente fica bem mais difícil. E essa mão, ela é mais aberta do que a outra. Então não fica tão legal, né, no encaixe. Vejam só, né? Então assim, é mais um disfarcezinho para dizer que ele tem o mesmo braço, mas não fica igual, fica até pior nessa mão. A outra mão é mais fechadinha, fica melhor. Então, este foi, ó, o Hordak. Então, nem tá cabendo muito direitinho, é melhor manter naquele outro braço mesmo. Com relação aos tamanhos, né? Então, o Classics a gente tem aqui em torno de quase 18 centímetros, né? 17,5 para 18. Aqui, então, esta versão, né? O Vintage está em torno de uns 15 e pouquinho, né? Em torno de 15 centímetros. E a She-Ra aqui também, né? A gente consegue ver ali mais ou menos perto dos 15 centímetros, um pouquinho menor que o Hordak. E aqui a versão dos Classics, ela tá então em torno ali de uns 18 centímetros, né? Então dá pra gente ver mais ou menos, um pouco menos na verdade, uns 17 por aí. E agora para finalizar, então só para comparar mais uma vez, né, o quanto essas perninhas da She-Ra são idênticas à da Tila, então utilizaram a Tila como referência, bem diferente então da versão da She-Ra dos anos 80, né? E por mais que tenha feito a modificação, ela ainda é um pouco difícil até de sustentar em pé. Ela fica caindo toda hora. Então também é um pouco difícil. E aqui então, né, as duas figuras
Dual Pack Epic Battle.